com ele, porque naquele momento eu em oração só me vinha ele para eu conversar. Quando eu cheguei até ele, era um culto de oração e eu sabia que eu não podia entrar. Aí eu fui até o pastor, pedi autorização, ele me autorizou, contei a situação para ele e eu fui até a congregação do Joás, que depois disso eu passei a congregar na mesma congregação dele. Aí eu fui lá, apresentei, fui até o porteiro olhou para mim e disse: "Você é crente, menino?" Eu disse: "Até o tutano, meu filho, a paz do Senhor." Aí disse: "É membro?" Eu disse: "Não, daqui a 3 meses eu vou descer as águas." Aí ele olhou para mim: "Pode entrar não, só quem é membro." Era culto de Santa Ceia. Era oração, era culto de oração da mocidade. Aí não entrava, só entrava que era membro, era porta fechada. Aí eu olhei para ele e disse: "Mas eu estou aqui com uma autorização do pastor." Ele olhou, aí disse: "Você é batizado com o Espírito Santo?" Eu disse: "Ainda não, mas estou buscando." Ele disse: "Então senta aqui." Porque naquela época, eu não sei se hoje em Pernambuco já tem esse costume, culto de oração tinha um lugar assim reservado para quem não era batizado com o Espírito Santo, para se alguém ali de joelho falasse em língua, o porteiro ia entender que Jesus tinha batizado. Quando eu vou dobrar meu joelho, quem que estava orando? Joás. Quando eu fui tocar no ombro dele para falar com ele, a oração dele, Evelyn, me chamou a atenção. A oração dele foi dita assim: "Jesus, eu não sei onde é que está o Alessandro." Meu Deus, ele citou teu nome na oração. "Eu não sei, Jesus. Eita, Jesus. Mas a tua palavra diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Deus, me dê a oportunidade de um dia ele entrar aqui nessa congregação, dobrar o joelho do meu lado e orar comigo." Meu Deus. Naquele momento eu toquei no ombro dele e disse: "Joás, eu estou do teu lado." Meu irmão, esse irmão disparou em mistério, falou em línguas estranhas. Aleluia. Nesse momento Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele não era batizado? Não. Nesse momento Jesus fez um trabalhar muito grande. E ali me aconselhei com ele olhou para mim e disse: "Só ora. Como eu orei para Jesus te salvar, só ora." E eu comecei a orar. A minha irmã, na época, me apresentou a um irmão que ela conhecia, chamado Manuel Firmo. Hoje ele é pastor lá do campo de Recife. Eu não, se me foge a memória, é de Serra Talhada. Eu não sei se ele está em Serra Talhada hoje. Aí, o que acontece? Ele foi meu orientador, foi o meu Barnabé. Me discipulou, me orientou. E naquele momento da orientação, eu comecei a travar uma guerra. Como eu disse no começo, a minha família ela era dividida em 2 crenças. Um bandista. Minha mãe era um bandista, com meu pai e com a minha irmã. E eu agora, como crente em Cristo Jesus, eu comecei a orar para Jesus salvar a minha família. Eu entrei em uma guerra espiritual. Para Jesus salvar agora a minha mãe. Porque minha mãe, cada dia mais, ela estava se aprofundando dentro da Umbanda e o sonho dela era ser uma mãe de santo. E eu comecei a orar. E no dia 14 de dezembro, eu fui fazer uma viagem para a cidade de Gamileira, com a mocidade da minha congregação. E no meio do caminho, Deus usa o meu dirigente, que hoje é o pastor Manuel Firmo. Deus usa ele para mim e diz: "Moço, marca o dia, a data, porque dentro de 6 meses estou eu libertando e salvando a tua mãe." Aleluia. Naquele momento foi muito de alegria para mim. Eu abracei aquela profecia e eu disse: "Jesus, se é 6 meses, então dia 14 de junho o Senhor vai salvar a minha mãe." Passou janeiro, passou fevereiro e eu contando. Passou março. Na ocasião eu estava estudando apicultura no colégio agrícola e eu fui atacado por abelhas e eu fiquei muito doente mesmo. A um ponto que eu me apaguei e naquele momento que eu estava sendo atacado, todo mundo sabe que existe um aparelho chamado fornicador que expele fumaça. E quando eu comecei a ser atacado por um erro meu,
Eu tenho em vez de colocar a luva por cima do macacão, eu coloquei a luva por debaixo. E a luva tinha um elástico, as abelhas começaram a Ai, entrar. meu Deus. E eu fui atacado, eu me desesperei em pleno meio da onde estava o apiário. E eu corri subindo o morro até onde estava o professor na ocasião. E eu gritando, professor, professor. Aí ele gritou, meu filho, fornicador está quebrado, só Jesus na tua vida. Naquele momento eu só lembrei da palavra de Deus. Deus, está escrito na tua palavra, se andares pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ali eu me apaguei, irmã Evelyn. Quando eu me acordei, já foi no hospital, minha irmã do meu lado. Ela olhou para mim e disse, você quase morre. Eu disse, eu não morri porque eu tenho uma promessa. Ela fez, que promessa? Eu disse, é que no dia 14 de junho, Jesus vai libertar e salvar a nossa mãe. Ela olhou, aí eu disse, e tratando disso, que data é hoje? Ela olhou para mim e disse, é 22 de maio. Eu passei quase 2 meses em coma induzido. O médico, ele não tem mais jeito, a minha glicose subiu de uma maneira tremenda. Saí daquela situação e ocorreu uma situação que eu estava em casa me recuperando e eu esqueci da promessa. Que há momento na vida do crente que ele passa, que ele esquece das promessas de Deus. Eu estava tão mergulhado, sofrendo, que eu esqueci da promessa, mas eu estava sentado na mesa com a minha mãe e a minha avó, quando a minha mãe disse, mãe, eu vou passar 1 mês longe de casa. Sua mãe disse minha mãe biológica disse para minha avó. Aí eu curioso, eu disse, por que, mãe? Ela disse, não, o que eu vou fazer, você não gosta porque você é crente.